Bom dia, pessoal. Meu nome é Lohan, sou residente na escola Mestre Cília e hoje eu vou ajudar vocês a corrigir, na verdade, das atividades da semana 2, atividades complementares da segunda semana. Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte, a pergunta é: qual dos gráficos abaixo pode representar a variação da área de um quadrado em relação à variação da medida L do seu lado? Aí é que está falando, lembre-se que A é igual a L ao quadrado. Quando a gente tem um quadrado, a gente sabe aqui que todos os lados dele são iguais, né? Vamos supor que eu falei que esse aqui é L. Então esse aqui também é, e os outros também são. Para a gente calcular a área, então é só a gente multiplicar base vezes altura. Então vai ficar L vezes L. L ao quadrado, que é a informação que eles estão dando aqui. Então a área de um quadrado é L ao quadrado, aonde L é o tamanho do lado dele, de qualquer lado, já que todos são iguais. A pergunta tá querendo saber qual dos gráficos abaixo representa melhor essa função aqui. Querendo ou não, é uma função. Para cada valor do lado de L, a área vai ser maior, né? Porque ela vai estar ao quadrado aqui, então a área vai crescer mais. Então, conforme muda L, A varia. Conforme varia L, varia o A também. Então, vamos lá. Vamos analisar primeiro os gráficos. E ver primeiro o seguinte. A igual a L ao quadrado, ela é uma função de segundo grau. Repara que a variável, no caso aqui, é o L, ao invés do x que a gente usa mais. Mas é o L. E o L está elevado ao quadrado, como aqui na fórmula geral de uma função de segundo grau. Então, repara. A função f de x, de segundo grau, ela é caracterizada por ter um coeficiente multiplicando x ao quadrado. Necessariamente, o a tem que ser diferente de zero aqui, para ser uma função de segundo grau, mais bx mais c. Esse b e esse c aqui pode ser zero. Então, se o b for zero aqui, vai ficar 0 vezes x, aqui vai ficar 0. E se o c for zero, vai ser 0. Então, vai sobrar só esse termo aqui, ó, ax ao quadrado. Então, repara, aqui na frente do L tem o número 1 multiplicando, né? Então, o A dessa função aqui é o 1. E elevado a L ao quadrado. Então, o L aqui é o X. Só mudou a variável, mas ficou do mesmo jeito. E a gente tem aquela regrinha lá na função de segundo grau. Se o A, que é esse coeficiente dentro do X ao quadrado, que é o que multiplica o X ao quadrado, ele for maior que zero, a gente tem uma parábola assim, ó, que é de concavidade virada para baixo, né? A gente vai ter um ponto mínimo aqui e ela vai crescer infinitamente aqui no lado esquerdo e no lado direito. Então é esse o desenho da função a igual a L ao quadrado. Porém, a gente poderia até excluir essa parte esquerda aqui, porque se vocês forem lembrar, essa parte esquerda aqui, ela é o eixo negativo do x. E como aqui o L está, a área aqui, o L é uma distância, né? É um tamanho, não vai ser negativo. Então, é só essa parte direita aqui do gráfico, porque o L não vai ser negativo. A distância nunca é negativa. Ah, eu tenho menos 1 metro de altura. Não existe isso, entendeu? A distância é sempre positiva. Então, como o L aqui só vai assumir valores positivos, a parte do gráfico que a gente está querendo encontrar é essa parte da direita. Então, aí é só comparar com os outros, com as alternativas que a questão deu. Na questão A já mata a charada, né? Porque aqui a questão A já dá um valor para x. Primeiramente o formato dela a gente já vê que é bem parecido aqui com o que a gente estava encontrando, com o que a gente quer encontrar. E aqui também tá, ó, quando o x aqui é 1, quando o L na verdade é 1, se vocês reparar aqui, ó, a função vai em y igual a 1. Então repara, 1 ao quadrado é 1. Então, quando L é 1, o A também é 1. Então, esse primeiro ponto aqui já satisfez a função. O segundo ponto aqui, quando L é igual a 2, vai na função o A igual a 4. Então, repara, quando L é igual a 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Então, A é igual a 4. Então, esse aqui já matou. A primeira aqui já fica evidente que é
Porque além do formato ser muito parecido com o que a gente quer, ainda os números correspondem certinho à função que a gente está escrevendo aqui. Então, de imediato, eu vou já marcar aqui. Aí a gente vai ver que essas outras aqui, o formato, esse aqui não tem um formato nada a ver com esse aqui é uma função constante, essa aqui é uma função que está caindo aqui, enfim, são formatos nada a ver com o que a gente queria. E os pontos também, muito menos, se for usar aqui, ó, por exemplo, L igual a 4, vai no 2. Se aqui o L fosse igual a 4, 4 ao quadrado é 16, então teria que ir no 16, não no 2. Enfim, por diversas formas dá para a gente perceber que a alternativa correta realmente é só essa letra A. Vamos para a próxima questão. Aí está perguntando o seguinte na próxima questão. A idade mariana é representada por um número, ok, número qualquer. Já vou deixar ele aqui como X. Quando a gente fala um número qualquer e a gente não conhece ele, a gente chama ele de incógnita, né? Então vou chamar ele de X aqui. Então vamos lá. A idade mariana é representada por um número que somado ao seu quadrado é igual a 12. Qual a idade de Mariana? Então vamos lá. A idade de Mariana é representada por um número. Não sei que número é, então vou chamar ele de X. Esse número somado ao seu quadrado é igual a 12. Somado ao seu quadrado é igual a 12. Então vamos escrever isso, né? Então se eu estou falando que X é a idade de Mariana, a gente vai ter o seguinte. Já que a idade mariana é representada por um número, então estou chamando esse X, nesse caso, esse número. Então lá, é representada por um número, então eu chamei ele de X, que somado ao seu quadrado, ou seja, mais ele ao quadrado, como eu chamei ele de X, vai ficar mais X ao quadrado, ele é igual a 12. É igual a 12. Então eu apenas coloquei aqui o que o enunciado estava falando, que a idade mariana é representada por um número, que eu não sei, chamei ele de X, que somado ao seu quadrado é igual a 12. Aí basta a gente desenvolver isso aí, colocar tudo de um lado e a gente vai criar uma função de segundo grau, então a gente vai ter que usar Bhaskara para descobrir os valores. Então lá a gente tem o seguinte, quando eu pego o 12 aqui e subtrai 12 dos dois lados da igualdade, o 12 vai vir negativo para o outro lado e do lado direito fica 0. Então a gente encontra essa função aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 12 é igual a 0. Então a gente tem que achar quem é o x aí, para que isso aconteça. Aí a gente vai pegar, já sabe, né, para descobrir os pontos x, a gente pega os coeficientes primeiro. Então o número que está acompanhando o x ao quadrado aqui é 1, o que está acompanhando o x é 1 também, e o que está acompanhando o c, o que é o c, é o menos 12. Então é só substituir na forma de Bhaskara, que a forma de Bhaskara é aquela, x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então o b é 1, então menos b vai ser menos 1, mais ou menos, b ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 12, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 1, né? Já que o a é 1. Continuando aqui, a gente vai ter o seguinte, menos 1 mais ou menos, ó, menos com mais do 1 aqui, com menos do menos 12 aqui vai ficar, com menos aqui do menos 12, vai ficar menos vezes menos, vai ficar mais. Então vai ficar, aqui vai ficar 1, né? E aqui vai ficar mais. Aí 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 12 é 48, se vocês fizerem a continha aí. Aqui embaixo, 2 vezes 1 é 2. Tá tranquilo. Somando esse termo aqui de dentro, vai ficar menos 1 mais ou menos raiz de 49 sobre 2. A raiz de 49 a gente tem que é 7. Então a gente tem que o x vai ser igual a menos 1 mais ou menos 7 sobre 2. Então a gente vai ter duas possibilidades para o x. Vamos analisar elas e ver qual que vai ser a idade da Mariana. Então aqui x' vai ser, eu vou considerar esse 1 mais primeiro. Então vai ficar menos 1 mais 7 dividido por 2. Menos 1 mais 7 é 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Ok, achei o primeiro número. Pode ser, 3. X duasinha vai ficar menos 1 menos 7 sobre 2. Estou considerando agora o menos aqui. Menos 1 menos 7 é menos 8. Dividido por 2 é menos 4. Repare que
Não existe idade negativa, né? Então, como a gente encontrou um valor aqui que é negativo e o outro é positivo, a gente vai considerar o que é positivo que satisfaz esse aqui, né? Já que a gente está falando de idade. Então, a gente chegou na resposta aqui, que a idade de Mariana vai ser 3. Então, vou marcar aqui ela. E essa é a resposta. Então, basicamente, pessoal, foi escrever uma função com as informações que estavam no enunciado, uma equação, na verdade, nesse caso, e descobrir para qual o valor, descobrir o valor de x, né? Um valor de x que fosse pertinente com a informação de idade, né? Por exemplo, a gente descartou aqui o menos 4, porque o menos 4 não é idade, não existe idade negativa. Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: o lucro de uma fábrica na venda de determinado produto é dado pela função L de x, lucro, em relação à venda de x, é igual a menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80, onde x representa o número de produtos vendidos e o L de x é o lucro em reais. De acordo com essas informações, qual o lucro máximo que a fábrica pode obter na venda desses produtos? Então ela dá a função que dá o lucro e ela está perguntando o lucro máximo. Então ela quer o máximo que esse valor aqui pode alcançar conforme eu mudo o x aqui de valor. Por exemplo, como eu falo que o x é 0, 1, 2, 3 e aí vai o máximo que pode dar de resultado aqui para o lucro de x. E se você for ver, vou fazer aqui bem grotescamente mesmo, só para a gente ter, só para eu conseguir explicar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui que é melhor. Esse aqui é o eixo X e o eixo Y. Se vocês forem ver, nós vamos ter... Não, é melhor não colocar os eixos, não, que pode pensar que está ali em cima. Mas não vai ser necessariamente. Então, como nós temos essa função aqui, e o número que o x ao quadrado acompanha aqui é menos 5, é um número negativo, menor que 0, então a gente tem que o formato da função vai ser esse aqui, ó. Vai ser com cavidade virada para baixo, certo? Então ela vai ter um ponto aqui, ó, que ela vai atingir o valor máximo aqui, ó, da reta aqui, que é a reta do lucro. Então nesse ponto aqui vai ser o lucro máximo que a venda de bonés vai dar para essa fábrica. E esse ponto se chama o vértice da função. O vértice ele tem o x-vértice, que seria o número que o x aqui que dá nesse ponto, e o y-vértice seria o lucro desse ponto. Como aqui ele poderia pedir duas informações nessa pergunta. Ou ela poderia pedir qual é o número de bonés que ela tem que vender para ter o lucro máximo, ou qual é o lucro máximo. O número de bonés a gente queria encontrar o x-vértice, mas como é o número de lucro, que é o y aqui, o lucro no caso é o y, então a gente tem que encontrar o y-vértice. E aí tem aquela formulazinha lá para y-vértice, que é menos delta sobre 4a. O delta é aquele lá que está dentro da raiz da fórmula de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4ac. Então vamos lá. A gente pega a função aqui e vamos ver quem são os coeficientes dela. O a é igual a menos 5, né? O b é igual a 100, que acompanha o x, e o c, o número solto aqui, é menos 80. Dito isso, vamos lá. Só substituir. b é 100, então vai ficar 100 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 5, vezes c, que é menos 80. Dividido por 4 vezes a, que é menos 5. 100 ao quadrado a gente vai ter que é 10.000. Menos 4 vezes menos 5 vai ser 20 vezes menos 80, que é o que sobrou aqui. E 4 vezes menos 5 aqui embaixo é menos 20. Eu aqui aqui e aqui eu esqueci o sinal de negativo, mas aqui eu lembrei. Mas aí tem um sinal de negativo aqui da fórmula aqui antes, viu, pessoal? Desculpe o erro aí. Então vamos lá. Continuando, 20 vezes menos 80 vai ficar 1.600. Então vai ficar 10 menos 10.000 menos 1.600 dividido por menos 20. Aí fazendo essa continha aqui de cima vai ficar igual a menos 8.400 dividido por menos 20. O menos com menos aqui vai virar mais.
E 8.400 dividido por 20, a gente vai encontrar 420. Então, o lucro máximo que essa empresa, que essa fábrica pode obter vendendo os bonés, vai ser a alternativa C aqui, R$420. O lucro tá baixo, hein, coitados? Não estão conseguindo pagar nada. Próxima questão, questão melzinho, bem fácil, bem tranquila. Tá falando o seguinte: observe abaixo o esboço do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Tá aqui. Aí a pergunta é: a representação algébrica dessa função é... Então, primeiro a gente pode ir eliminando algumas alternativas, né? Vamos lá, primeiro. A função aqui, ó, ela é crescente. Então, o x é maior que zero. O número que acompanha o x é maior que zero. Porque quando o número que acompanha o x é menor que zero, a função é decrescente. Então, sabendo disso, a gente tem o seguinte. Vamos excluir as alternativas aqui que o x é negativo. Ó. Essa aqui é positiva, ok. Essa aqui também é positiva, ok. Esse aqui é menos 4x. Já vamos excluir esse aqui não vai ser. Porque se fosse negativo, o desenho da função seria algo assim, ó. Totalmente diferente. Essa aqui menos também. E essa aqui menos 4x também. Então, já conseguimos excluir 3 alternativas. Só está entre duas aqui para a gente saber como é que a gente vai fazer. Então, para a gente saber agora, vamos substituir os valores nessa função e ver no que ela dá. Só substituir um valor já vai saber qual que vai aceitar, qual que vai ser certo. Por exemplo, a gente tem aqui, quando o x é zero, aqui ó, o eixo x aqui é zero, o y é menos 4. Então vamos ver qual que satisfaz isso. Se o x aqui for zero, vai ficar 0 mais 4, vai ficar 4. Essa aqui não satisfez. Teria que dar menos 4. Agora esse aqui, se eu substituir o x por zero aqui, ó, que é quando o x é zero aqui, a função está passando pelo menos 4. Se eu substituir o x por zero, vai ficar 0 menos 4, vai ser igual a menos 4. Então a gente vai ter que a alternativa correta para essa questão é x menos 4. Se for ver aqui, ó, quando o x aqui no caso ele é 4 dessa vez, vai ficar 4 menos 4 é 0. Repara que nesse momento aqui ele está atravessando o momento que o y é 0 mesmo. Se aqui a gente for colocar o 4 aqui, vai ficar 4 mais 4, 8. Então quando o x é 4, para ser essa função, essa reta aqui, esse ponto teria que estar lá em cima no número 8 aqui do eixo y. Entendeu? Então, analisando isso, a gente já pode concluir que essa é a resposta aí da questão. Então, gabarito, questão letra A, questão 2, letra B, questão 3, letra C e questão 4, letra B. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado. Qualquer dúvida podem falar comigo e bons estudos.